Dava pena vê-lo a tarde inteira sentado no banquinho de plástico ao lado do tanque no quintal. Minha mãe vinha e dizia: Vai, vai lavar essa xoxotinha. Ele se levantava inteiramente outro, na sua bata estampada, com a voz ranhenta e pastosa. Eu ficava intrigado com minha mãe falando aquilo e ele, em vez de ficar triste, ficava era alegre. Só assim ele saía daquele torpor em que mergulhava logo depois de arrumar a cozinha. E em mim vinha uma curiosidade intensa que crescia a cada tarde, tentando descobrir que tipo de roupa ele usava por baixo, porque nunca tinha visto nada parecido com cueca na corda de estender. Ou não usava nada, ou fazia da sua roupa de baixo o maior segredo. O que ele tinha mesmo era uma porção de batas coloridas que fazia à mão, com muita paciência. Eu ouvia então o chuveiro despencando forte sobre seus cabelos mais escorridos que de índio a lhe descerem pelos ombros. E o corpo já devia estar coberto de espuma. Um corpo liso, talvez, como os seus braços. Me vinha uma vontade doida de olhar pela janelinha. Ver como ele era. Que mistério havia sob aquele rosto triste e sem idade, que vivia a maior parte do tempo olhando para nada. Mas a janelinha era alta, e se minha mãe me pega, eu estava frito. Em que estaria ele pensando todas as tardes para só ter despertado por minha mãe dizendo aquela graça mais idiota? A nossa casa ficava numa vila de casinhas iguais, com o mesmo desconforto e sujeira. Eram casas escuras, tudo com o mesmo cheiro de ovo frito ou de carne moída sem tempero, parecendo grudado para sempre nas paredes. Raro o dia em que não estouravam brigas. Mas a gente vivia bela e solitariamente. Não sei que moral tinha a mãe para despistar todo mundo de nossa vida. Fazer com que ninguém se interessasse por nada que nos acontecia. Ela dizia que era também para eu não dizer nada na escola. E quando perguntassem quantos éramos, eu dizer só 2. Fazia de conta que ela alugava o quartinho dos fundos para ter mais uma renda. A vila tinha de bonito só o nome, de civilização antiga e opulenta, como dizia a professora nas aulas de história. Nabucodonosor era o meu rei. E eu vivia sozinho naquela casinha de nada, com aquele hóspede cuja origem minha mãe mantinha em segredo e que só fazia espicaçar a minha imaginação. Ela dizia: se perguntarem alguma coisa a você, diga que é nosso inquilino. Como se naquele espaço mirrado pudéssemos nos dar a esse luxo. Ela fazia tudo para eu não ir brincar no rego com os outros meninos, para não pegar doença. Eu fazia meus deveres. Tempo de terra molhada, ia brincar de furão. Tempo de terra seca, soltava a raia. E ela sempre me olhando. O tempo passando e minhas inquietações crescendo. Uma vez por mês, em cada primeira sexta-feira, vinha um homem de branco e que não era doutor. Nessas noites eu tinha que dormir mais cedo e acordava de madrugada com muito cheiro de vela e a casa já em silêncio. No outro dia, bem cedo, minha mãe saía com uma sacola na mão, onde eu via 2 pombos alvíssimos sem as cabeças. Uma galinha, também degolada, pretíssima. Seria o nosso almoço. Era a única ocasião
em que o via um pouco diferente, se bem que mais silencioso ainda. Mudava só as feições, como de quem conheceu o paraíso. O seu contato com o mundo era só esse, e a cada dia eu tentava me aproximar dele sem saber como. Ele só saía mesmo de casa quando lhe doíam os dentes e voltava com o lenço na boca, onde se viam largas manchas vermelhas. Suas gengivas iam ficando cada dia mais limpas, e eu acho que ele ansiava pelo dia em que já não tivesse mais nenhum dente na boca. Já arrancara quase todos, e devia certamente ser o primeiro da fila, pois saía com tudo ainda muito escuro e voltava esbaforido, me pegando ainda tomando o café para ir à escola. Uma vez tentei me comunicar com ele, como fazia minha mãe. Aí eu disse: vá lavar a xoxotinha. Mas ele me lançou um olhar tão triste, tão amargo, que me fez apanhar a toalha e ir tomar um banho fora de hora. O que mais me chamava a atenção nele eram os dedos finos e ágeis trabalhando tapetes de estopa que minha mãe ia vender longe, na cidade. O dinheiro dividia com ele. Não sei de que ele precisava. Seu quartinho era nu, com uma esteira e um caixote que ele arrumava, pondo em cima seus pentes de dentes finos e um pote de creme para as mãos. A manhã inteira passava fazendo esse trabalho e de tarde caía em suas cismas. Eu olhava para ele meio de banda, querendo descobrir algum segredo, e via uns poucos fios de barba continuando a costeleta longa, que ele raspava com uma gilete meio embrulhada no papel da embalagem. Se a gente o pegava fazendo isso, disfarçava, como que envergonhado, escondendo a gilete na mão, com o ruído do papel de seda. Na escola, eu queria perguntar a alguém sobre os segredos do mundo, mas não me atrevia. Podiam rir ou pensar coisas de mim. Uma manhã me mostraram uma revistinha que me fez ficar com febre. Minha curiosidade aumentou. E eu olhava agora com mais frequência, tantas vezes sem poder desviar os olhos de seu corpo tão encoberto. Perguntei à minha mãe por que ela dizia sempre aquela graça com ele. E ela: "Você sabe que eu gosto de brincar." E pareceu ficar triste. Apesar das recomendações, eu não me continha mais dentro de casa. O mundo parecendo apertado para mim. E ele ficava agora todo inteiriçado quando me via. Até que, numa tarde, sem mais nem menos, a voz ranhenta e pastosa, ao me ver, disse de repente, me tomando de surpresa: "Quer ver dentro de mim?" E levantou a bata. Não usava nada mesmo por baixo. Com um riso estranho nos olhos, sentado no banquinho de plástico azul, abriu bem as pernas e de dentro delas brotou uma rosa sangrenta, capaz de mudar o rumo de qualquer abelha.